Fala galera, todo mundo bem? Nós vamos falar, eu tô bonitão, né? Nós vamos estar falando sobre o reino protista com vocês e vamos estar falando especificamente sobre o grupo das algas, também chamado atualmente de reino cromista, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem esse momento para aprender um pouco mais e se preparar para o Enem e para os vestibulares. Um grande abraço para vocês. Bom, galera, então nós vamos estar falando agora sobre o reino protista. O reino protista, pessoal, é um reino dos protozoários e algas. Ele foi chamado de reino dos excluídos porque no começo era muito difícil classificar protozoários e algas, né, entre animais, vegetais e tudo mais. Aqui nós temos exemplos de algas e aqui nós temos exemplos de protozoários. Agora vamos lá, amados. Vamos falar especificamente das algas. As algas elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, por isso filamentosas. São filamentos de algas formados por várias células. Elas produzem seus alimentos através da fotossíntese e elas vivem em ambientes aquáticos ou em terrestres úmidos, porque dependem da água e elas não conseguem evitar a desidratação. A água, pessoal, ela é fundamental para a fotossíntese e para manter hidratada as células. Aqui nós temos exemplos de algas verdes que apresentam folhas modificadas, que são vesículas cheias de ar, que favorecem elas a flutuarem, essas bolinhas que vocês estão vendo. E aqui nós temos as algas pardas, bem grandes, elas podem atingir centenas de metros no oceano, tá? Bom, o grupo das algas, pessoal, antigamente ele tinha algumas algas que pertenciam ao grupo dos vegetais e algumas pertenciam ao reino protista, como vocês estão vendo aqui no esquema. Só que ficava muito difícil a classificação, por isto nós tiramos as algas do grupo dos vegetais. E aí todas as algas agora pertencem ao grupo das algas, que é o grupo dos protistas, ok? Bom, vamos conhecer um pouco de cada uma. Clorofícias são as algas verdes. Elas podem ser uni- ou pluricelulares, elas flutuam na superfície da água por causa de células modificadas, de folhas modificadas, cheias de ar, chamadas aerocistos. Vivem em água doce, salgada, em ambiente terrestre, úmido. E aí nós temos aí alguns exemplos. As clorofícias são o pulmão do mundo. São elas que produzem a maior quantidade de oxigênio de tudo, de todas. Não são as plantas, galera. Planta não é o pulmão do mundo, tá? A maior parte do oxigênio do nosso planeta veio do grupo das algas. Aproximadamente 70% de todo o oxigênio do nosso planeta. Continuando, pessoal. Clorofícias. Algumas fotos dela, então são várias célulazinhas aí, filamentosas, tá? E elas vistas assim no ambiente, ok? Agora vamos para mais fotos e mais fotos. Agora vamos para o grupo das rodofícias ou rodófitas. São chamadas de algas vermelhas, elas são pluricelulares. A maioria delas fica em regiões muito profundas do oceano, que nós chamamos de regiões betônicas, regiões profundas. Aí você fala, mas como que ela faz fotossíntese, né? Bom, a luz vermelha, ela consegue ganhar grandes profundidades. Então, ela consegue chegar até essas algas e ajudar no processo de fotossíntese. Elas vivem no fundo do oceano. O que faz elas serem vermelhas é um pigmento fotossintetizante chamado ficoeritrina, que vocês estão vendo aí, ok? Bom, aqui nós temos exemplos dela no fundo do oceano, né, presas a corais, para a gente ter uma noção. Aí, mais uma vez, as imagens delas. Próximo grupo de algas, tá? Vamos lá? Feofícias. São algas pardas, elas são pluricelulares, elas são as maiores de todas, então elas podem chegar até 60 metros, tá? Dentre as marinhas nós temos o sargaço e ela tem, para dar a cor dela, a coloração dela, ela tem a fucoxantina. Também ajuda no processo de fotossíntese. E nós temos o exemplo delas aí para vocês estarem vendo. Olha só, bonito, né? Parece um tapete. As crisófitas
são as algas douradas. Elas são unicelulares, são conhecidas como diatomáceas, fazem parte do plâncton. O que é plâncton, galera? É um grupo de seres vivos microscópico. Só que como faz fotossíntese, nós chamamos de fitoplâncton, ou seja, produtores, né, fito e plâncton microscópicos. São grandes produtores também de oxigênio, ajudam a construir a ideia de pulmão do mundo juntamente com as outras algas. Aí nós temos elas, bem pequenininhas. Aí quando você olha para essa imagem, fala, tô parecendo que ela é pluricelular. Não, é porque elas estão vivendo em colônias. Pirrofíceas são as algas vermelhas. Elas são também unicelulares. Elas são conhecidas como dinoflageladas, ou seja, elas têm um flagelo que ajuda na sua locomoção. Como elas são pequenas, unicelulares, pertencem ao grupo do plâncton, também grandes produtoras de oxigênio. Algumas delas, amados, conseguem produzir luz, que é bioluminescência, a partir de uma proteína chamada noctiluca. Ela consegue produzir energia através da luz, e essa luz ajuda no processo de fotossíntese. Olha que loucura! E aqui nós temos os exemplos dela. Elas apresentam flagelos que ajudam na sua locomoção. Euglenófitas são as algas verdes unicelulares. Elas são flageladas, ela tem um flagelo que ajuda na sua locomoção. E ela não tem parede celular, galera, é uma exceção. A euglenófita, vocês estão vendo aí, autótrofa e heterótrofa, ou seja, ela pode fazer fotossíntese ou não. Como assim, Otto? Se tiver comida, ela come. Se não tiver, ela faz fotossíntese. Simples assim. E nós temos o desenho das euglenófitas. Bem bonitinho, né? Olha aí o flagelo dela para sua locomoção. Bem bonita. Bom, funções das algas, pessoal. As algas são utilizadas na indústria de alimentos, farmacêutico e cosmético. O agar é um material gelatinoso extraído da parede celular das algas vermelhas. Tem diversas aplicações na alimentação, como aquele emulsificante do sorvete, cremes e pudins, que engrossa o sorvete. Olha que doideira, todo mundo já comeu, hein? Outro exemplo de funções das algas. As algas pardas produzem a algina ou alginato, uma substância usada na consistência dos alimentos, pois torna a espuma da cerveja mais espessa e funciona como um emulsionante de doces, sorvetes e maioneses. Olha aí de novo. O agar também pode ser usado na medicina para crescimento de culturas de micro-organismos, de bactérias, fungos. É usado em laboratório. Funções das algas, vamos mais. O agar é usado para produzir as cápsulas de remédio, olha que louco, e vitaminas e até como moldes dentários. Top, hein? A indústria também usa os sedimentos de diatomáceas como abrasivos finos para polimento da prata, para produzir tinta, filtro para líquidos corrosivos, filtro para a indústria de vinhos e como refratário de calor. Olha. Os diatomitos foram usados nos dentifrícios, né, nas pastas de dente. No Nordeste brasileiro são usados para a construção de casas. Olha que doideira! Como que elas se reproduzem? Elas podem reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada, elas fazem mitoses sucessivas. E na fase sexuada, ela produz gametas masculinos e femininos e fazem o processo de fecundação. E nesse processo de fecundação, ela produz um organismo diploide e aí nasce uma alga diploide. Beleza? Um grande abraço para vocês, galera. Fiquem com Deus. E você acha que acabou as funções das algas? Claro que não. Bom, o fitoplâncton é usado como alimento. As diatomáceas e dinoflagelados produzem 70% do oxigênio do planeta. Além disso, o fotoplâncton, que é o pigmento do plâncton, libera o dimetilsulfeto, que vai virar o ácido sulfúrico e que ajuda na formação das nuvens e das chuvas. As águas podem provocar desequilíbrio ecológico? Pode sim. A maré vermelha é um desequilíbrio ecológico causado pelo dinoflagelado. E este desequilíbrio acontece quando aumenta a quantidade de esgoto
in natura. Isso serve de alimento para os dinoflagelados que se alimentam desse esgoto e fazem uma supermultiplicação. Aí eles ficam do lado superior, do lado de cima da água, né, nos lagos, oceanos, e impede a entrada de oxigênio, causando a morte de peixes e outros animais aquáticos. Isso acontece por causa do esgoto brasileiro, por exemplo. Um grande abraço para vocês, pessoal. Que Deus te abençoe e bons estudos.